LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida. Muito motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. Todos os dias o Senhor tem nos dado essa grande vitória e nós estamos aqui para compartilhar com você uma mensagem muito especial, muito abençoada. E eu estou aqui para declarar a vitória e o poder de Deus sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, a Tua presença nesse lugar é fundamental e nós necessitamos, carecemos da Tua presença cada vez mais. Nos dar a Tua vitória, nos ensina, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Adenelson Botelho, sou da Igreja Luz para o Mundo, é um ministério e nós somos filiados ao Ministério Vinha, tá? A Videira Internacional, Vinha Internacional na realidade é o nome. Nós estamos em Canaã, sediado aqui em Canaã e eu te convido a participar junto conosco, meu telefone está aí embaixo, você pode me contactar agora e mandar um WhatsApp para mim que eu te mando, já é o localizador poderoso, né? Então, que Deus te abençoe cada vez mais. Eu quero orar por você pessoalmente no prédio. Nós temos cultos às sextas-feiras, às 20 horas, que é um culto de oração chamado Dínamos, poderoso. E temos culto aos domingos, às 19 horas, culto de celebração da família, é abençoado e poderoso também. A sua presença, ela é fundamental, porque você vai receber o milagre de Deus naquele lugar. Creia. Escute, dá uma olhadinha aí para baixo e veja aqui, ó. Precisamos pedir perdão dos pecados? Muitos vão responder, claro que sim. Hoje, durante essa mensagem, nós vamos verificar sobre essa questão, tá? Então, venha comigo agora. Apenas alguns minutos, né, no máximo aí 12 minutos que nós vamos estar gravando, e eu gostaria que você ficasse e pegasse essa mensagem para a sua vida. Quanto mais fé você tiver, você entra na presença de Deus. Quanto mais fé você tiver que você é filho amado de Deus, mais você recebe a resposta das suas orações. Então você vai entender agora, tá? Você é perdoado, escute, não por você mesmo, é por causa de Jesus Cristo. Ele realizou ali no Calvário, não por meio da confissão dos pecados, que você confessa diariamente, sabe? Quando se trata de pecado, uma pergunta frequente é esta: eu preciso realmente pedir perdão por cada pecado que eu cometo? Você não pode se lembrar de todos os pecados que você comete. Você já se esqueceu, foi de milhares, até mesmo milhões deles, desde que você nasceu, com certeza. É por isso que Deus teve que tirar todos os seus pecados de uma só vez, por meio da cruz. Então a resposta você já tem, não precisa você ficar pedindo perdão de todos os seus pecados. Jesus já perdoou, Deus já perdoou. Lembre-se que todos os seus pecados já eram no futuro quando Cristo morreu. Quando Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás, você não era vivo. E ele já tinha morrido pelos seus pecados. Quais os pecados? Todos os seus pecados. Ele morreu pelos seus pecados futuros que você ainda iria cometer. Quando eu aceitei Jesus, eu imaginava e fui ensinado que eu precisava o tempo inteiro pedir perdão dos meus pecados, porque Jesus Cristo perdoou os meus pecados até o dia em que eu aceitei Ele. Mas isso não me dá garantia nenhuma de salvação, porque homem que peca, homem pecador, homem que tem pecado ainda, inconfessado, ou seja, sem perdoar, vamos falar assim, sem perdoar, a palavra é essa, ele não tem como entrar no céu. E uma palavra, vou fazer uma pergunta para você: quantos pecados um homem precisa para poder ir para o inferno? É só um. E não precisa ser matar, nem roubar, nem adulterar, não. É simplesmente ele duvidar de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando se fala de pecado, às vezes até mesmo uma dúvida que você já cometeu. Quantas vezes você no dia tem dúvidas? Quantas vezes no dia você tem ansiedade sobre alguma coisa, ou seja, uma preocupação? Ansiedade é uma preocupação com alguma coisa do futuro. Quantas vezes no dia a dia? Tudo isso são pecados. Então, há uma necessidade de Jesus Cristo
entrar nesse negócio. Ele veio e morreu. Com seu sangue ele lavou todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Eu tenho batido nessa tecla aqui, nessas mensagens. Ele os levou todos para sempre. De uma vez por todas para sempre, sabe? Então a vinda de Cristo não se trata de manter um relacionamento correto com Deus. Sabe? Você ficar pedindo... Para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ficar pedindo perdão o tempo todo. Deus, ele já sabia que você nunca conseguiria isso. É por isso que ele mandou Jesus. Tu está me entendendo? Escute. Então o que ele fez? Ele o perdoou de uma vez por toda e lhe deu um coração arrependido que não gosta do pecado. Deus conhece você. Ele sabe que você se arrepende do pecado. Ele sabe. Ele também sabe que você era uma pessoa totalmente perdoada. Caso contrário, se você fosse apenas parcialmente perdoado, que é o que muitos ensinam, você não poderia nem realmente entrar no céu, pois o céu, conforme eu falei, é somente para aqueles que são declarados inocentes. E a Bíblia declara isso em Romanos. Ela diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você não é parcialmente perdoado, você está totalmente perdoado para sempre por causa do sangue de Jesus. Não ele nos dar a vitória. Você não está perdoado, não é porque você fica pedindo perdão e desculpa com Deus o tempo inteiro. Graças a Deus. Você está perdoado do passado, do presente e do futuro. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tome posse. Tem pessoas que resistem o tempo inteiro, mas elas não olham para si. Elas querem olhar para as pessoas. E ele diz que tu fica olhando muitas vezes para as pessoas, preocupado com os outros, esquece de olhar para ti. Muitas vezes você pede sabedoria para Deus para avançar? Claro que sim. Você confia no Senhor para mudar o seu comportamento? Claro que sim. Mas você não pode ser mais perdoado do que você já é. Entenda isso, escute essa palavra e tome posse. O sangue de Jesus já limpou você de uma vez por todas. Existe a matemática do pecado, a gente até conta sobre isso. Quantos pecados você já cometeu em sua vida? Milhares? Milhões? Agora, quantos desses você se lembrou de confessar e de pedir perdão? Se você for honesto, você vai reconhecer que não são tantos. É exatamente por isso que o seu perdão não pode ser sobre a sua memória, sobre o que você sabe, sobre o que você faz. Em vez disso, é sobre a cruz e o seu sangue. E quanto ao arrependimento, pastor? Arrepender-se no grego significa metanoia, transformar, mudar a mente, mudar a forma de pensar, de enxergar as coisas. O ensino predominante no meio evangélico é que eu preciso me arrepender de cada pecado para ser perdoado, sabe? É ensinado que como nós pecamos todos os dias, nós devemos também nos arrepender todos os dias de cada um dos nossos pecados. Esse é um ensinamento muito comum. Claro, nós temos ouvido muito tempo alguém falando sobre isso. Eles até creem na graça de Deus, no perdão do sangue, mas ensina que depende de cada um, sabe? O quanto perdão vai receber, pois tudo depende do nível de arrependimento e contrição e choro. Na Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas você percebe que 39, se eu não me engano, manifestações ali sobre a questão de Deus se arrependendo no Antigo Testamento? Tem? A Bíblia está errada? Não. E o que está certo aí? Porque está dizendo que ele não é filho do homem para que se arrependa, ele se arrependeu. Como é que funciona isso? Nós temos que saber de qual contexto está falando, porque o arrependimento que nós conhecemos na nossa língua é aquele da gente chorar amargamente por uma coisa errada que a gente fez. Deus chorou amargamente por as coisas erradas que ele fez, ou ele fez alguma coisa errada? A pergunta é essa. Então qual é o arrependimento? Ele mudou a forma de enxergar as coisas, de ver as coisas. Por exemplo, o dilúvio, ele fala, a Bíblia diz, Deus se arrependeu de matar o homem com a água. Por quê? Porque depois que ele coloca o Noé na terra, todos nós temos uma livre-arbítrio, a palavra é essa. E o Noé tomou a decisão de plantar uma vinha, colheu as uvas, fez um vinho, preparou um vinho. Depois que ele tomou, que ele ficou bêbado, os filhos viram, quer dizer, um filho viu ele nu, que foi o Cã. E o Cã fala para os outros dois, para os outros irmãos. Não é verdade? Ele falou para eles, e eles vieram e tamparam o pai já sem olhar no nudez do pai, e o pai vai e amaldiçoa o filho. Para você imaginar, são 3 irmãos
Cã, Sem e Jafé. E Noé amaldiçoa um. Ou seja, Noé acaba de fazer algo. Por ele, que foi visto como um homem justo, foi colocado, considerado por Deus, traz ele para ele iniciar toda a humanidade da terra. Agora ele amaldiçoa um terço da terra. 3 homens, ele amaldiçoa um. Está me entendendo? Deus se arrependeu porque ele disse, pronto, o homem não fez a coisa do jeito que era para fazer. É por isso que Jesus Cristo teve que descer do céu para fazer 100%. Amém? Então, arrependimento e pedido de perdão, eles são duas coisas diferentes. Arrependimento significa, em primeiro lugar, uma mudança de pensamento, conforme eu falei, uma mudança de ideia, uma mudança de opinião, e significa afastar-se de algo de forma diferente. Obviamente, nós crentes somos chamados a abandonar as ideias pecaminosas todo o tempo. Isso está claro na Bíblia. A ideia de pedir perdão a Deus, ela é difundida em todas as religiões do mundo, mas nenhuma única vez qualquer a epístola do Novo Testamento nos diz que nós devemos pedir perdão a Deus. Afastar-se do pecado? Sim, ela fala, sempre. Mas por que você pediria a Deus algo que você já tem? Você já tem o perdão. Tanto em Efésios quanto em Colossenses, nós somos informados de que nele nós já temos a redenção e o perdão. Projeta para nós aí Efésios 1:7. Olha o que está escrito na palavra, no qual temos redenção. Está falando em quem? Jesus. Pelo seu sangue, é o sangue de Jesus. A remissão dos pecados. Os pecados foram remidos, irmão. Segundo a riqueza da sua graça, ou seja, você nem merecia e ele fez isso. Projeta o outro para nós agora, a sequência aí. Olha só, isso aí é Colossenses 1:14, está dizendo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Está em Jesus. Aleluia! Poderoso, não é verdade? A redenção e o perdão dos pecados são algo que você já tem. Não é algo que você está lutando para obter, sabe? Porque se você não tiver e você morrer agora, você não entra no céu e você já tem. Como que você já tem? Só porque você creu e confessou em Jesus Cristo como seu Salvador. Você já foi redimido e perdoado ao mesmo tempo. Aleluia! Você já recebeu os dois em Cristo Jesus no exato momento em que você foi colocado nele. Ah, mas eu preciso confessar cada pecado? Sabe, o nosso perdão depende de Jesus, não de nós. O nosso perdão repousa inteiramente na obra consumada da cruz. Abre para nós Hebreus 10:14. Olha o que está dizendo. Porque com uma só oblação. Hebreus 10:14. Vamos lá, eu vou ler para você aqui agora então na Bíblia. Porque com uma só oblação, ato de fazer uma oferta a Deus, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Poderoso. Não há meio termo. Ninguém no planeta é parcialmente perdoado. Olha, eu quero falar sobre o sacrifício definitivo para finalizar. O livro de Hebreus, ele trabalha duro e nos mostra que Jesus morreu uma única vez e nunca mais ele morrerá. A palavra afirma que o sacrifício de Cristo foi uma única vez por todas no mundo. Você tem como projetar para nós 1 Pedro 3,18? A Bíblia diz assim, ó, pois também Cristo morreu uma única vez. Uma única vez, está vendo aí? Pelos pecados. Por que então que ele morreu? Pelos pecados. O justo pelos injustos. Então Jesus Cristo era justo, morreu por você, que era injusto. Para quê? Para conduzir-vos a Deus. Então, para ele levar você ao céu. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3,18. Uma vez que o sangue foi derramado, acabou, está consumado. É por isso que nós não vemos uma frase, pedir perdão pelos pecados, mencionada em nenhuma carta do Novo Testamento, conforme eu mencionei. Nunca somos chamados para pedir o que nós já temos em Cristo. Você ama Cristo porque Ele te amou primeiro. Por isso, a cada dia da sua vida se torna melhor e mais leve, sabe? Quando você foca na grande troca que foi feita na cruz do Calvário. Quando você crê e confiar na palavra da verdade, que não mente, não volta vazia, e afirmar. Eu quero finalizar com esse versículo, 2 Coríntios 5:21. A Bíblia está dizendo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, por mim e por você. Está entendendo? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, creia, confesse e tome posse pela fé do que já é seu em Cristo Jesus.
Não confessou Jesus ainda? Confessa comigo agora. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz e que Ele ressuscitou? É só crer e confessar, você recebe a salvação, meu irmão. Então vamos lá. Fala assim: Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz e que o Senhor ressuscitou e que o Senhor vive. Fala assim: eu te aceito como meu Salvador. Único e pessoal. Escreve o meu nome no livro da vida. Uma dica: olhe para Cristo todos os dias. Sua vida muda literalmente, porque a Bíblia diz que você é transformado de glória em glória, até se tornar na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Está lá em 2 Coríntios 3,18. Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano, em nome de Jesus. Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.